Olá, começando aqui mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês conhecimento de várias áreas, com pessoas de alta relevância, com pessoas de sucesso, com profissionais que trabalham tanto a parte de desenvolvimento humano, como também quem está se desenvolvendo. E hoje, não diferente disso, nós vamos trazer o nosso amigo Tássio para falar um pouquinho com a gente. E aproveita vocês aí que estão nos vendo aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, para já comentar sobre o programa, para deixar seu like aqui no YouTube também. Quem não segue a gente, vem logo, @hajacerto. YouTube, Instagram, Facebook, e fique à vontade para deixar seu comentário. Tássio, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente. Um prazer é todo meu, meu amigo. Ah, que bom. Gente, eu conheci o Tássio um pouco tempo atrás, e é o seguinte, o Tássio é um empresário e altamente empreendedor. E uma coisa que eu admiro muito, né, porque é o seguinte, ser empresário hoje, principalmente no Brasil, eles falam que é matar um leão todo dia. Eu falo que leão é pequeno, tem que ser dinossauro, né? Verdade. Então é um desafio muito grande, as nossas taxas ainda estão muito complicadas, a lei trabalhista, ela visa mais a parte trabalhadora do que o empresário também. Não estou defendendo ninguém. Eu acho que o justo é justo, mas não pode ter peso diferenciado para um para outro. Então, assim, o empresariado no Brasil é muito complicado. E aí, quando você tem uma situação que é complicada, para você empreender e criar novos negócios é mais ainda. E o mais interessante que o Tássio faz é o seguinte, é você se capacitar sempre. Tássio, como é que você tem essa visão? Primeiro, conta um pouquinho, o que é seu negócio? O que é a sua rede de negócio aí? Hoje eu tenho um grupo de escolas, né? Tudo que eu faço é voltado para a educação, desde o treinamento do funcionário até os outros negócios. Cada escola ela acaba suprindo a necessidade da outra. Eu tenho uma rede de escolas de gastronomia e, paralelo a ela, eu tenho um restaurante que acaba sendo alimentado pelas escolas de gastronomia. Eu tenho a escola de beleza, que são 6, que acaba alimentando também os salões de beleza. E agora eu entrei no negócio novo que é preparatório, curso preparatório pré-militar. Todos eles voltados para a área educacional, né? Então, hoje é o grupo GT7, eu e meu sócio Gabriel Cota, nós temos uma meta muito clara, que é ser a maior holding de educação na América Latina. Pô, legal, hein? Legal. E olha só, e tudo a ver, né? Voltado já com a educação. Então, você, tipo assim, você sabe da necessidade que tem de fazer isso. E você, não diferente disso, eu te conheci no curso de capacitação, né? Com o Thiago Brunet. Verdade, né? Então, assim, verdade. E o que você tem tirado disso aí, desse aprendizado que você está tendo aí, nesse decorrer aí? Que para chegar onde eu cheguei em um curto espaço de tempo, foi algo milagroso, eu costumo falar, né? Então, nada nasce pronto. Tudo que nasce grande já pronto é monstro, né? Então, eu me lembro como se fosse ontem. Eu era motorista de Uber há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eu dirigia para Uber e era um cara frustrado, porque eu sempre tive muitos sonhos, sempre tive muitas ambições. Fui trabalhar como motorista de Uber porque eu não queria mais trabalhar para mais ninguém, eu não acreditava mais nas empresas. Eu viajei muito o Brasil, montando escolas para um grupo econômico muito forte no Brasil, só que chegou um momento que eu não queria mais trabalhar para as pessoas, porque os valores não batiam mais com os meus valores. E aí foi aonde eu comecei a empreender. Aí eu fui para o Rio de Janeiro e montei a primeira escola dentro da pandemia, e aí no meio da pandemia as coisas começaram a acontecer. Por quê? Tanto eu quanto o meu sócio hoje, nós adotamos uma metodologia de pegar coisas simples, pessoas simples e transformá-las em empreendedores. Então, vou dar um exemplo da gastronomia, né? Nós, longe de outras escolas que tem no Brasil, nós focamos no público simples, humilde, o público que precisa transformar suas vidas. Porque quando você pega pessoas que têm fome e dá para ela a ferramenta, a probabilidade dela ter resultado é muito maior. Então, isso fez com que
tanto eu quanto ele crescêssemos em curto espaço de tempo. E aí a gente chegou a um determinado momento que foi tão rápido o nosso crescimento que percebemos que nós não éramos capacitados o suficiente para estar aonde estávamos. E aí bateu o desespero, né? Porque eu acho que o maior desafio do empreendedor no Brasil é sobreviver os 3 primeiros anos, né? E aí foi aonde eu comecei desesperadamente a olhar para o mercado, ver quem que era a referência. E aí tem um cara que eu sou apaixonado pelos conteúdos dele, que é o Thiago Brunet, né? E eu falei, cara, eu vou atrás desse cara. E aí, uma mentoria extremamente cara, não tinha a menor condição, mas eu tinha uma certeza e uma convicção dentro de mim que eu precisava daquele conteúdo. Não importa o valor que fosse, eu tinha que estar lá, porque mais caro para mim seria não ter esse conteúdo. Porque o preço que eu ia pagar era muito alto. Eu ralei muito para construir cada escola. E perder as escolas assim por falta do conhecimento é uma dor muito grande. Então, eu sempre estudei muito, sempre fiz muitos cursos. Mas, como eu falei no podcast anterior que eu fiz, existe uma diferença muito grande entre você estudar e ter o resultado. Né? Durante muito tempo eu fiz vários, imensos. Érico Rocha, de marketing digital, Pablo Marçal, posso citar vários cursos aqui, um melhor que o outro, até hoje faço eles, mas se tem uma dica que eu posso dar para quem está ouvindo, para quem está em casa, é que se você não praticar aquilo que você está estudando, não adianta, você fica obeso de conhecimento. E uma pessoa obesa de conhecimento é muito ruim. Por quê? Porque você não aceita o que as pessoas vêm te falar. Porque para você já conhece, você já estudou, você sabe, né? Só que você sabe, você ter resultado com aquilo que você sabe, há um abismo muito grande. Então, eu adotei uma técnica de aprendizado que foi o que mudou e virou a chave na minha vida. E eu levo isso para todos os meus colaboradores dentro da empresa. Não adianta você pegar uma frase no livro de efeito e levar para o teu time ou para o teu liderado. Você tem que praticar. Então, que é TC ou TPC, que é teoria, prática e constância. Então, quando você absorve a teoria, você aprende. Mas quando você pratica, você começa a se desenvolver. Só que quando você é constante, meu amigo, aí você coloca um negocinho lá em cima chamado exponencial. É aí onde a coisa acontece. E aí foi isso que fez a gente hoje chegar onde a gente está e que fez virar a minha chave, né, daquilo que eu estudava de vários cursos e começar a ter resultado de fato. Então, a maior dica que eu posso deixar para quem está nos ouvindo hoje é, cara, pratique todos os dias, incansavelmente, até você ter o resultado naquilo que você busca. E seja intencional, né? Exatamente. E eu acrescentaria mais um no seu TPCC. Eu colocaria mais um C, TPCC, tá? Que é de comemorar depois, né? A cada metodologia que você aplicar, que der resultado, comemore, porque isso vai estimular ainda mais você para fazer isso, né? Isso é interessantíssimo. A recompensa, né? Exatamente. E aí, olha pessoal, essa fala sua foi muito grandiosa, porque você abordou várias coisas aqui interessantes. Primeiro, a da obesidade mental, que eu não canso de falar dela. A gente está cansado de ver as pessoas fazendo isso. A pessoa sai de uma live e vai para outra, faz um curso. Todos esses caras aí são maravilhosos cursos. Brunet, o Marçal, todo esse pessoal tem curso fantástico. Gente, mas pega um e faz, e suga tudo daquilo, entendeu? Faz o máximo daquilo. Mas não, as pessoas estão enchendo a cabeça, estão fazendo o cérebro engordar, e aí o cérebro gordo ele fica frágil e devagar, né? Então é a primeira coisa. E você falou uma coisa interessante também, Otávio, que é o seguinte, é a tal da sorte, né? O pessoal deve olhar para você e falar assim, pô, mas você tem sorte, há 3 anos atrás você dirigindo Uber, e hoje você está onde está. Cara, sorte é quando a oportunidade encontra preparação. Isso é fantástico. Vai que você, primeiro, se você não tivesse preparado, de repente você não estaria aqui. E se você não tivesse atento para ver a oportunidade, você não tinha pegado ela. Então, tudo isso aí
faz relação com o que você está vivendo e você merece viver isso. Você é um cara do bem, você é um cara batalhador e eu admiro muito o que você está fazendo. E uma outra coisa interessante é o seguinte, é você visualizar, quando você fala assim, peraí, vou pegar um público mais carente, aí a pessoa já pensa assim, peraí, o público mais carente não tem dinheiro. E muitas vezes o público mais carente não tem como desenvolver, porque até na mentalidade dele não está naquele perfil, eu preciso trabalhar para comer, né? A mentalidade de algumas pessoas do público é assim. Só que ao mesmo tempo é igual o público em relação se você pega essas grandes lojas, Casas Bahia, que tem um crediário para esse público, a maior parte do público é o público classe CD. Por quê? Porque a única coisa que eles têm é ele mesmo, é o nome. Então o cara não vai queimar o nome dele. Então esse público que começa a desenvolver, que ele vê que ele é o mecanismo de ativação, é só melhorando ele que ele consegue mudar a vida dele. É aquela historinha, você quer mudar o mundo? Comece mudando você. E ali você vai transformar o mundo. Né? Então, na hora que ele começa a ver isso, você vai ver, ele vai entender que ele precisa se capacitar. Mas o mais importante de capacitar é colocar em prática, né? E aí os resultados vão vindo. Agora, o seguinte, uma outra coisa que você citou aí da sua sociedade, né? A sociedade é um negócio que eu com mentoria de gestão, eu falo muito dela, que é o seguinte, o que é o problema na sociedade? A falta de clareza. O que um sócio espera do outro, o que o negócio... Então, isso tem que ser muito bem definido. Porque senão você vai estressar, você vai falar, pô, não é isso que eu queria. Então, a primeira regra de qualquer sociedade é isso. E você fala com muito bom gosto do seu sócio, né? A gente vê o brilho no seu vê que você eu tive... Foi um casamento perfeito, né? Eu posso falar com todas as letras porque quando eu saí de São Paulo para vir para o Rio de Janeiro, eu vim para fazer um projeto online para ele. Então eu não vim para abrir empresa. E aí eu comecei a desenvolver o projeto, já tinha trabalhado com ele em São Paulo, só que quando veio a pandemia, ele decide jogar tudo pro alto. Só que antes dele jogar tudo pro alto, eu trouxe minha família para passar as férias no Rio de Janeiro durante a pandemia. E eu fiquei na casa dele, era uma casa grande. Ele falou, pô, em vez de você alugar uma casa para ficar alguns dias aqui, fica na minha casa. E aí ficou eu, a minha esposa, meus 3 filhos, a esposa dele e o filho dele. E nessa que era só para passar alguns dias, ele vira para mim e fala, cara, vamos abrir um negócio junto. E aí eu falei, não sei se vai dar. E veio a pandemia, eu sei que no final das contas, passamos 8 meses morando junto. O verdadeiro Big Brother familiar, né? Você imagina, 4 crianças, com família, com tudo, mas é nos momentos difíceis que você conhece o coração das pessoas. E isso aí foi a grande questão para que realmente a gente pudesse se aliançar e se tornar sócio um do outro. Então, eu posso te falar com todas as letras que o que fez eu me unir ao meu sócio não foi o dinheiro e nem foi a empresa. Foi um propósito em comum. E quando você tem isso em comum, a possibilidade da sociedade dar certo é muito maior. Vocês não estão apenas atrás do interesse financeiro. Vocês estão juntos, né? É igual num casamento, né? Então, eu costumo fazer uma analogia, na maioria dos lugares que eu vou dar palestra, que nós somos os responsáveis pelas pessoas que fazem parte do nosso barco. Então, se eu não recruto bem a pessoa para entrar no meu barco, poxa, eu vou ser responsável a atravessar ela até o outro lado do rio sem ela remar junto comigo. Então, uma coisa que eu sempre pedi muito a Deus foi tomar cuidado nas pessoas em que eu me aproximasse delas, para que elas não fossem um peso para mim e que nem eu fosse um peso para elas. Mas eu não sabia que ia ser dentro de uma pandemia e um caos, né? Então, eu posso te falar hoje com todas as letras, passamos por muita dificuldade até construir o que construímos hoje. E se não tivéssemos passado por isso juntos, talvez não teríamos o sucesso que nós temos hoje. Então, o que fortalece a aliança é a dificuldade, é o problema, né? Sem dúvida, e é bacana isso aí, porque muita gente na pandemia freou, né? Falando, não vou ficar quieto, porque é aquele negócio, né? Ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então você foi para cima, e tipo assim, é que legal, você foi divertir com a família,
viu uma oportunidade de negócio, aliás, foi até o seu sócio que viu, né, uma oportunidade de negócio, e o casamento se deu. Isso é muito interessante, porque é o seguinte, essa jornada, eu gosto muito de avaliar, assim, a gente costuma muito pedir a ajuda de Deus. Mas Deus virou e falou o seguinte, cara, eu já te dei o livre-arbítrio. Faça aí, você que vai escolher sua esposa, não joga para mim, não. Cada um escolhe uma aí, vai ser feliz, escolha bem para manter, né? Então, assim, eu vejo que isso aí, você também fez isso, você tem esse olhar. Porque essa analogia que você falou do funcionário que vai no seu barco, você, se contratar um funcionário errado, você vai ter peso no seu barco desnecessário. Era preferível até sem ele, né? Porque ele não vai estar remando, não sei o que e tal. E tem um outro caso que é interessante na analogia do barco também, que é o seguinte: tem funcionário que está dentro do barco, o barco tem um furo, está entrando água, mas o funcionário lá fala assim, não, mas está lá do outro lado do barco, não vou ajudar não, porque não está do meu lado. Quando afundar, vai afundar todo mundo, entendeu? Então, eu acho que essa história do barco é muito interessante, porque, cara, se todo mundo remar, vai ficar muito mais fácil. Só que tem que ter clareza no que se espera de todo mundo. Da mesma forma que eu falei, entre os sócios, né, essa clareza da sociedade em si, do que espera o resultado um do outro, do qual ajuda mútua e tal, e do que você falou também, dessa necessidade de crescer. Quando você viu, falou, pô, olha onde nós estamos, né? Aqui em Minas, a gente fala assim, de onde que eu vim, é Dom Covim, Oncotô e Poncovô, né? Então você chegou uma hora que você falou assim, olha onde nós estamos, Oncotô, e para onde que nós vamos? Então o que a gente tem que fazer? O que me trouxe até aqui não vai me levar até lá. Então eu vou ter que me capacitar mais para que tenha mais competência para me gerir meu negócio. Isso é lindo, cara, porque isso aí chama-se reciclagem. Né? Você não precisa esperar você ser o último para começar a correr atrás. O grande líder é o cara que, quando ele está na frente, ele continua reciclando. Eu gosto de falar muito o seguinte: existe a história do aluno superar o mestre. Claro, o aluno é um gênio, é um superdotado e tal, ele vai superar. Mas se o mestre que me ensinou está aqui e eu estou aqui, por mais que eu me esforce, se o mestre se esforçar, nós vamos sempre manter esse degrau. Né? Então, assim, ele vai sempre crescer junto. Então, ele vai continuar sendo meu mestre. Agora, se eu me esforçar mais, se eu fizer o sobrenatural, pode ser que eu passe ele. E aí está tudo certo. Aí é mérito. E é uma coisa interessante que é o seguinte: esses dias eu estava no grupo de discussão e eu escrevi um negócio que é o seguinte: é igual um bilionário. O bilionário, ele é bilionário. Simples assim. Ele gasta o dinheiro dele da melhor forma possível, ele vive aquele momento de prazer que o dinheiro pode proporcionar para ele. Tá? Não estou falando que dinheiro é tudo, não, hein, gente. Dinheiro não traz muita coisa, mas muita coisa ele manda buscar. Né? Mas o grande detalhe é o seguinte: o bilionário é diferente do emergente. Porque o emergente, ele mudou de situação, está tudo bem, mas ele agora quer mostrar para todo mundo que ele mudou. E aí ele passa com o carro dele, ele tem que buzinar para mostrar que é ele. O milionário não, o milionário está de vidro fumê para ninguém ver ele. Entendeu? Então é uma visão diferente. Por quê? Porque são costumes diferentes. Né? Então, o que eu gosto de falar muito nessa analogia é o seguinte: todos somos filhos de Deus. Todos temos, da mesma forma que um pai ou uma mãe não demonstra preferência em um filho, Deus também não. Tá? Então, ele espera que todos nós busquemos alcançar a excelência que ele nos deixou. E aí, que é interessante isso, tudo que você vem praticando, que não é só falando. Eu vejo você falando nas suas lives, explicando como você chegou onde você está, para onde você quer ir. Mas é legal que é o seguinte: eu vejo você também se capacitando, eu vejo você correndo atrás, né? E, ao mesmo tempo, puxando junto com você, de braços dados, seu sócio. Por quê? Se você tiver uma cabeça diferente da dele, pode ser que daqui a pouco um abandone o outro. Né? E isso é muito bacana. Esse ponto que você está falando, eu queria ressaltar uma questão aí que é muito importante. Não tem como o outro enxergar o que eu enxerguei. Então, o que eu aprendi? Por mais que eu queira transmitir a minha visão para o meu sócio e para os meus colaboradores, eles nunca vão enxergar o que eu vi. Então, o que eu aprendi, isso lá atrás ainda, e eu carrego comigo?
eu preciso fazer a minha esposa, os meus filhos, o meu sócio e as pessoas que estão em minha volta se alimentarem do mesmo alimento que eu me alimento. Porque quando eles veem a mesma coisa que eu estou vendo, o meu percurso fica mais fácil. Porque é muito difícil eu tentar colocar na cabeça de alguém aquilo que eu vi. Mas quando todo mundo vê a mesma coisa juntos, por mais que tenham interpretações diferentes, mas fica muito mais fácil a comunicação É o e a tal de falar a caminhada. mesma língua, né? Falar a mesma língua. Falar a mesma língua. Essa é a grande diferença. Né? E isso Senão, é tão interessante, Tasso, que é o seguinte: da mesma forma que essa visão ela tem que ser construída, né? E não adianta eu virar e falar assim, tá vendo o que eu estou vendo aqui? Não. Tem gente que tem. É tão interessante isso que você está falando, que tem gente que o cara falou assim, eu perdi a chave do carro. Aí eu estou vendo alguém, eu estou procurando a chave do carro. Aí chega alguém para me ajudar. Aí falou assim, ó, você perdeu aqui, debaixo do poste? Eu falo, não, eu perdi lá no escuro, mas eu estou procurando aqui que é mais fácil. Entendeu? Então, assim, é aquele negócio, tem gente que está procurando uma coisa no lugar que ela não se encontra. Essa história da visão é tão interessante, da mesma forma que depois não existe o desver, né? Depois que você viu, não tem como desver, né? E ao mesmo tempo verdade. tem gente que não vai enxergar o que você está vendo. E nessa parte empreendedora, principalmente, isso é muito fantástico. Por quê? Porque na hora que você começa a enxergar, você começa a criar um empreendimento na sua cabeça ali, lembrando que tudo que existe foi antes criado na mente de alguém. Então, na hora que você está fazendo isso, você está implementando dentro da sua cabeça aquele pensamento, aquela ideia. E se a pessoa não tiver sintonizado com você, ela não vai compartilhar disso. Ao mesmo tempo que se somam também. Porque se ela estiver compartilhando com você, ela vai crescer a sua ideia. Ela vai colaborar com a sua ideia. E aí o negócio é grande demais, né? Aí a sociedade, sim, funciona perfeitamente, né? Agora, Tássio, agora é o seguinte, seu projeto, então, está nessa linha educacional que é bacana, por quê? Porque ao mesmo tempo que você está desenvolvendo isso dentro de você, você também está proporcionando para as pessoas isso. Porque não é só aquele negócio, eu estou pegando a classe carente, vamos falar assim, né? E ensinando ela uma profissão, alguma coisa assim. Não é só isso. Porque você pode estar despertando nela também essa veia empreendedora. Né? E aí, hoje, a gente vê muito mais isso no mercado. A linha de empreendedorismo hoje ela é muito mais forte que há 10 anos atrás. O próprio Pablo Marçal mesmo, ele aborda muito isso. Ele quer que todo mundo empreenda e cabe todo mundo no mercado. Isso que é o legal. Né? Cabe todo mundo. Então, o que vocês fazem é muito lindo, porque você aborda dessa forma também, né? Com certeza. Na verdade, hoje, tanto na beleza quanto na gastronomia, nós deixamos claro, dentro dos 3 primeiros meses, que onde a gente dá a base para os alunos, né, que é muito mais assertivo o crescimento quando ele gera um emprego para o mercado do que quando eles entram no mercado para ocupar uma vaga de emprego. Então, desde o começo, o meu desafio com o meu sócio sempre foi não fazer as pessoas estudarem para ser peão. Nada contra a pessoa trabalhar. Mas a gente sempre teve claro que das nossas missões era gerar o maior número de oportunidades para o mercado. Então, em todas as escolas que nós abrimos hoje, tanto gastronomia, quanto beleza, quanto preparação pré-militar, o nosso foco é gerar empreendedores para o mercado. Por quê? Porque a pessoa precisa pensar fora da caixa. O nosso país hoje, eu acredito que do mundo é o país mais desafiador para se empreender. Mas é onde o desafio é maior que nascem os verdadeiros gladiadores. Né? Então é aí onde a gente bate firme na tecla. E não tem melhor coisa do que você ensinar aquilo que você vive. Então, nas primeiras turmas, quando a gente começou, nos primeiros anos, tanto eu quanto o meu sócio, fazíamos questão de entrar em todas as turmas para dar a primeira aula inaugural.
Por quê? Porque a gente entendia a necessidade de transmitir essa visão para os alunos. Por quê? Porque a gente sabia que não seria fácil pegar uma pessoa que não tem condições e botar ela dentro de uma sala de aula para contrair uma dívida sem saber como que ela vai custear o curso dela depois. Então, literalmente, era uma formação para empreender. Então, a gente sabe que o produto que a gente entrega hoje, ele é extremamente desafiador. Desafiador por quê? Porque ele tira os nossos alunos da zona de conforto. E é essa a grande questão, né? Para você praticar o que você aprende, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa criar novos hábitos. Então, toda a metodologia que a gente desenvolveu era justamente o que a gente vivia todos os dias para poder fazer tudo acontecer. Foi muito engraçado, porque as primeiras turmas nós não tínhamos fogão, não tínhamos as coisas, e falávamos para os alunos, olha, nós ainda não temos, mas acredite que até o primeiro dia de aula vai acontecer. Ó, que legal. E quando eles chegavam no primeiro dia de aula, cara, era surreal, porque estava tudo lá. E eles não entendiam. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira escola que o primeiro imóvel que a gente alugou, no dia de assinar o contrato de locação, nós não tínhamos o dinheiro. E a dona do imóvel falou assim, ó, pode vir, entra, vocês têm 15 dias para pagar. E o quarto aluno que se matriculou, o patrão dele pagou o curso à vista. E aí isso fez a gente assim, e só para você entender que quando você realmente quer, quando você tem foco naquilo que você faz, não é o dinheiro que te impede de você realizar, entendeu? Senão a gente ia viver numa verdadeira utopia, né? Porque eu preciso do conhecimento para poder crescer, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar, então eu não cresço, né? Então não, então você tem que se desafiar. É muito louco, então foi isso que eu vivi na minha juventude, na minha adolescência, e eu sempre falo, não, você é diferente, agora você falou algo que tá martelando na minha cabeça aqui desde quando você começou a falar, que foi quando nós começamos a falar aqui, você falou de como tudo começou, como você me conheceu. Eu estava buscando o conhecimento, né? Naquele dia que eu estava lá, nós nos conhecemos quando eu te dei um livro. Exatamente. Eu estava te dando um livro, né? Como se relacionar com dinheiro, alguma coisa assim do Thiago Brunet, eu não lembro muito bem agora o título, né? Então, eu sempre tive esse hábito da leitura, mas eu não nasci com esse hábito, eu tive que adquirir ele ao passar do tempo, porque eu sempre tive a certeza de uma coisa, eu sonho muito alto, e aonde eu vou chegar, eu não tenho 10% do conhecimento que eu preciso. Então eu preciso ler, eu preciso buscar, eu preciso estar perto de pessoas que saibam, para que eu possa chegar onde eu preciso chegar. Isso é bacana demais. E é isso mesmo. Primeiro entra uma coisa muito interessante, que é a sua doação. Quando você me deu aquele livro, e a gente passou a se conhecer, passou a conversar, eu consegui ver o tamanho... Desculpa te interromper, mas só um detalhe que quem está ouvindo precisa saber. Quando eu dei o livro para você, eu não te conhecia. Não, e nem me falou nada também, não. Você não me... Simplesmente foi lá, pagou o livro, o cara, quando eu fui pagar o livro, o rapaz falou, não, já pagou para você. Eu falei, como assim? Peraí, deixa eu ir lá agradecer, pelo menos. Foi um negócio sem interesse, foi bacana demais isso. E a gente tinha trocado meia dúzia de palavras, né? Então, assim, isso é interessante porque o que você acabou de falar é o seguinte, o que aconteceu na sua vida? Você trocou a visão que você tinha. E aí você usa um negócio que o Chiachik fala muito, que é o seguinte, quem quer fazer, encontra um meio. Quem não quer, arruma uma desculpa. Né? Então isso é muito interessante e, cara, o sucesso que você tem é merecido e está só no comecinho. Você vai acelerar muito, o pessoal aí vai ouvir muito falar das suas escolas no Brasil inteiro e fora do Brasil, eu tenho certeza disso. E, meu amigo, infelizmente, quando o papo é muito bom, voa, né? A gente está chegando aqui Verdade, no final. Eu queria que você passasse as considerações finais suas aí e deixe aí o contato do site da escola, como é que o pessoal faz para conhecer aí? A gastronomia é escola de gastronomia, escola sege, escola sege no Instagram, e a escola de beleza é cultura da beleza, escola cultura da beleza.
e o pré-militar é Dumont, Dumont de aviação, @Dumont, né? O meu Instagram Tárcio underline menino. Eita, é muito arroba, né? Até confunde um pouco a mente. É @Tárcio underline menino. Menino de criança mesmo. Mas eu quero encerrar minha fala falando o seguinte. Eu sei que existem tempestades na vida, né? Mas não existe dia mau. Na verdade, existe dia mal governado. Porque por maior que seja a tempestade, ela não passa de 40 mil pés. Sempre acima dela tem sempre um sol brilhando. E ele brilha todos os dias. Todos os dias. Então, quando você acordar e achar que o dia é mau, respira fundo, assume o governo da tua vida e entenda que o dia não é mau. Ele só precisa ser governado por você. É isso. É isso aí. É o tal do faça um bom dia, e não espere um bom dia, né? Então, isso amigo, aí. muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Foi de grande valor. Sucesso para você. E, pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa Papo Coach. Espero que vocês tenham gostado. Entra lá nas mídias sociais que ele sugeriu aí, apareceu para vocês aí embaixo. E perguntem lá o que quiserem lá, entra lá em contato com ele lá. E o programa vai chegando ao final. A gente agradece a todo mundo que viu a gente aqui, pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. Nosso muito obrigado. E todo mundo que segue a gente aqui no @AjaCerto, Instagram, YouTube e Facebook. Vocês são sempre muito bem-vindos. E o programa Papo Coach fica por aqui e a gente se vê no próximo programa ou por aí na internet. Um grande abraço. Tchau.